Shalom, povo de Deus. Eu quero compartilhar um texto com vocês que está em Mateus, no capítulo 13, no verso 10 a 11. Diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falais por parábola? Ao que respondeu: Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Eu considero cômico alguns assuntos e conversas nos bastidores cristãos. Sabe aquele tipo de conversa que os novos decididos, os novos convertidos, eles não têm maturidade para compreender? Ainda tenho uma impressão de alguns sermões serem verdadeiros espetáculos de humor. Se assemelham bastante com a linguagem dos elfos do filme Senhor dos Anéis do que uma revelação genuína do Evangelho de Cristo. Eu vou explicar a minha razão de pensar assim. Jesus, em seu ministério, ele não apresentou em nenhum momento palavras difíceis, nomenclaturas mais requintadas, nem mesmo uma oração em línguas durante seus sermões. Ao contrário, para anunciar o Evangelho, ele sempre simplificava a sua palavra. Entendo que a inteligência e a complexidade do vocabulário não são características a serem dispensadas, nem desperdiçadas ou mesmo condenadas. Contudo, de um pouco ou de nenhuma inteligência é acreditar que quanto mais misterioso parecer o recado para a congregação, mais Deus estará trazendo uma revelação profunda. Penso que Deus se incomodou tanto com a mistificação dos judeus que, para trazer uma nova mentalidade e mostrar a eles como as coisas eram simples, se transformou em homem. Com a religião, os costumes, as leis, as obrigações e os momentos hiper espirituais, somos levados a criar ídolos, como os montes, os templos, as pessoas, louvores, ambientes, o momento da experiência, e muitas vezes nos esquecemos daquele que é mais importante e que sempre está conosco apesar desses anexos. Não creio que Jesus esteja interessado em te proporcionar arrepios. Creio que ele esteja interessado em transformar o teu caráter. E o teu caráter vai arrepiar o mundo com a simplicidade que você aprendeu a encontrar no Mestre. E quando alguém perguntar os porquês de determinados assuntos, não debata, não opine, não tente defender uma teoria criada por achismos. Responda que aprendeu a enxergar a simplicidade de Deus no relacionamento pessoal, na autoanálise e autotransformação de áreas que o Espírito Santo deseja tratar, na aceitação imerecida de pessoas e no amor com todos. Deus é tão simples e na maioria das vezes nós é que atrapalhamos a sua própria revelação aos que o buscam. E mais uma coisa que aprendi pela dor e estimulo você a evitar esse mal para si. Deus é Deus em favor da vida. Não se preocupe em proclamar o reino, se o fim não for o mesmo. Com isso, não quero evitar polêmicas ou denúncias. Só não pregue um evangelho que não faz bem às pessoas, que traz morte em vez de vida. O evangelho, ele tem que trazer vida a todos aqueles que ouvem. Não pregue um evangelho que de boa notícia parece uma notícia esquisita. Pregue o evangelho da partilha, que vai contra as técnicas e desculpas que usamos para o acúmulo. Pregue o evangelho da comunhão, que faz com que você deixe de lado seus mimimis e viva de uma forma intensa o amor do Senhor manifestado através do seu irmão. Pregue o evangelho da graça, que te coloca como
os pés no chão, mostrando o quão carente dele você continua sendo. Prega o Evangelho, que é uma pessoa e não um livro, uma ciência ou um estudo a ser realizado. O Evangelho é a luz para esclarecer e não a estranheza para agradar. Que o Senhor nos livre, nos conduza, nos oriente e ensine que nós carecemos do seu amor e entendimento para fazer tudo de maneira como Ele quer que nós façamos, de maneira correta, a sua simplicidade.